Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para as nossas videoaulas de língua portuguesa. Hoje vamos tratar de aspectos semânticos da língua. Estudaremos um pouco da estrutura e do processo, de alguns processos de formação de palavras. É importante que vocês anotem, prestem bastante atenção e mantenham-se atentos a todas as informações, tudo bem? Bom, aula destinada aos alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Primeiro, vamos entender como uma palavra é estruturada. As palavras da língua portuguesa são divididas em algumas partes, para que a gente possa estudar e conhecer melhor as suas funções. A parte principal é chamada de radical. Nós temos o radical e temos os afixos. Afixos são aquelas partes que se juntam ao radical. E o radical é aquele elemento que concentra a significação das palavras. Através do radical, eu formo uma família de palavras que tem um radical em comum. Então, se eu tenho a palavra terra, eu tenho que observar que todas as palavras que derivam de terra vão ter o mesmo radical. Então, assim, eu posso ter terrinha, terrestre, terrário, extraterrestre. Todas essas palavras vão ter em comum uma parte. Esta parte aqui, ó, ter. Este elemento é chamado de radical. Este elemento traz a significação básica da palavra. Não é? Através do radical, eu encontro a origem da palavra. Já os afixos são aqueles elementos colocados antes ou depois do radical. Se o elemento for colocado antes, ele é chamado de prefixo. Se for colocado depois do radical, ele é chamado de sufixo. Eu coloquei aqui um único exemplo, mas temos diversos na língua portuguesa. Empobrecer. Empobrecer, olha aqui esse radical aqui, ó, vem de pobre. Então, eu formei empobrecer. Em é o prefixo e ecer é o sufixo, porque é colocado depois da parte básica, que é o radical, que é o elemento que traz a significação básica, tá? Pobreza tem sufixo, né? Vem de pobre e por aí vai. Bom, além do radical e dos afixos, eu tenho outros elementos que vão se juntando, né, para formar essa estrutura. Uma estrutura muito importante também é a chamada vogal temática. Gente, vogal, todo mundo sabe, A, E, I, O, U. Só que a vogal temática é aquela vogal que indica a que conjugação aquela palavra pertence. Tá? Então, olha só, a palavra andar, bater e partir, vocês sabem que esses três aqui são verbos, certo? Se o verbo termina em ar, ele pertence à primeira conjugação. Se ele termina em ele pertence à segunda conjugação. Se ele terminar em ir, ele pertencerá à terceira conjugação. Então, essas terminações verbais aqui, né, elas indicam a que conjugação pertence, ok? Isso é muito importante. Uma outra parte da estrutura é o tema, tá? O tema é o radical, ou seja, aquela parte que nós vimos que, né, se repete em algumas palavras, formando daí uma família de palavras. O tema é a junção do radical mais a vogal temática. Então, se eu destacar aqui o tema de andar, eu vou só até o D. Ande, a vogal temática é o A. Vende, é o E. Parte, é o I, tá? Então, a vogal temática vai se juntar ao radical
e vai formar o tema daquela palavra. Gente, conhecer esses morfemas, essas palavrinhas, nos ajudam a organizar melhor as palavras e mais adiante a gente vai ver a importância desses elementos na construção, né, das palavras, dos processos de formação de palavras. Ok? As desinências. As desinências, elas podem ser verbais ou nominais. Se elas forem nominais, elas vão indicar o quê? O gênero da palavra, se é do feminino ou se é do gênero masculino. Né? Por exemplo, menina, o A indica pertencer ao gênero feminino. Né? Se eu falo assim, porta, porta é uma palavra do gênero feminino. Então, né? Se eu digo, se eu digo, que mais? Garoto, garoto, o O, né? Indica se pertencer ao gênero masculino. E por aí vai. Se eu digo canetas, canetas está no número mais de um, plural. Tá? Então, o número indica singular ou plural. E gênero indica masculino ou feminino. Mesma coisa aqui, menino, gênero masculino. Meninos, gênero masculino, plural. Menina, gênero feminino. Meninas, gênero feminino, plural. Ok? Já a desinência verbal, ela indica a flexão de número e pessoa e modo dos verbos, tá? São esses pedacinhos aqui, essas partezinhas aqui, ó. Eu amo, tu amas, nós amamos. Esse mois indica que está na primeira pessoa, tá? Do plural. Esse S indica que está na segunda pessoa do singular. E por aí vai. As vogais de ligação, que também são bem interessantes, vogais e consoantes de ligação. Como o próprio nome está dizendo, galera, vogais e consoantes de ligação, elas aparecem aí com o sentido mesmo de só compor a palavra, senão a palavra perderia o sentido, deixaria de existir. Olha só, elas não têm função nenhuma além de ligar, servem para ligar o tema até o sufixo. Então, aqui, ó, cafeteira, café mais eira. Café mais eira precisa do T aqui, ó, cafeteira. O mesmo acontece com chaeira, né? Chaleira. Café, cultura. Café mais cultura. O I aqui está servindo para ligar a cultura do café, né? Café e cultura. Pezinho, pé, mas um pé pequenininho, pezinho. O inho é sufixo de diminutivo, né? Indica que está no diminutivo. Então, isso é importante. Agora, nós vamos ver, é importante a gente focar que os processos de formação de palavras são muitos, tá? Nós não vamos não vamos nos aprofundar em todos. São muitos os processos de formação, tá? Então, assim, óbvio que existem assim, os mais utilizados, né? Os chamados de principais, né? Não seriam os principais, mas processos que são bem mais comuns. Os mais comuns, os processos mais comuns da língua portuguesa são derivação e composição. Então, hoje, nós vamos nos basear na composição, nos processos de composição e de derivação. O que é uma palavra derivada? É uma palavra que passa a existir, né, a partir de outra chamada de primitiva. Tá? Então, a derivação, ela pode ser desses tipos aqui, ó. Podemos ter derivação sufixal, prefixal, prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Podemos ter derivação parasintética, podemos ter derivação regressiva, viu? Então, são esses tipos de derivação que nós temos aí. É importante ficarmos atentos. Atentos a quê? Dentista, vem de dente.
eu acrescentei o quê? Ista, que é o sufixo. Sapataria, vem de sapato, né? Acrescentei sufixo. Se eu acrescento sufixo, eu tenho derivação sufixal. Incapaz, vem de capaz. Eu acrescentei um in. Se eu acrescentei prefixo, eu vou ter derivação prefixal, né? E se eu tenho acrescento prefixo e sufixo? Aqui, no caso, deslealdade, vem de leal. Eu acrescentei o des e o dade. Infielmente, vem de fiel. Acrescentei o sufixo mente e o prefixo in. Qual seria a diferença entre a derivação prefixal e sufixal para a parasintética? Observe, desalmado vem de alma, tem o prefixo des e tem o sufixo ado. E aí? Empalidecer vem de pálido, tem o prefixo em e tem o sufixo ecer. Aqui também tem prefixo e sufixo, Jussara. Não deveria ser prefixal ou sufixal? Até poderia. Como que a gente resolve isso? Para verificar se a derivação é parasintética ou prefixal e sufixal, a gente deve eliminar o sufixo ou prefixo e ver se a forma que está restando constitui uma palavra existente na língua. Se essa palavra não existe na língua portuguesa, ela é uma derivação parasintética. Ou seja, a gente diz que o acréscimo do prefixo e do sufixo radical foi feita de maneira simultânea, ao mesmo tempo. Ou seja, se eu tirar o prefixo, a palavra deixa de existir, ou se eu tirar o sufixo, a palavra deixa de existir. É o que acontece com desalmado. Se eu tiro o des que é o prefixo, almado não existe na língua portuguesa. Se não existe na língua portuguesa a palavra almado, é uma forma inexistente, a derivação é parasintética. Olha só a diferença. Aqui eu tiro des, a palavra deixa de existir na língua portuguesa. Fica uma palavra inexistente. Almado não existe. Aqui, se eu tiro des em deslealdade, a palavra lealdade existe. Então, aqui, deslealdade é prefixal ou sufixal, porque eu posso tirar o prefixo ou o sufixo, que a palavra vai continuar existindo na língua. Aqui na parasintética, se eu tiro o prefixo ou o sufixo, a palavra fica inexistente. A mesma coisa aqui, ó, empalidecer. Se eu tirar o ecer, empalide não existe. Palidecer também não existe. Isso é importante, tá? Derivação regressiva. A derivação regressiva ocorre quando eu tenho verbo e transformo o verbo em substantivo. Beijar, o beijo. Atacar, o ataque. Então, aqui eu tinha atacar, transformei em o ataque. Aqui eu tinha beijar, transformei em o beijo. Presença do substantivo. Agora, o outro processo, né, muito importante da língua portuguesa, é o processo de composição das palavras. Como o próprio nome está dizendo, gente, composição são palavras compostas, né? É formada pela união de dois ou mais radicais. A composição pode ocorrer de duas formas, ou por justaposição ou por aglutinação. Vamos ver primeiro composição por justaposição, que é quando ocorre somente a junção das palavras, nada mudou, apenas eu peguei duas ou mais palavras e juntei. Olha só, passatempo, é passa mais tempo, tá claro, tá visível. Pé mais de mais moleque, formou pé de moleque. Couve mais flor, couve flor. Entenderam? Só justa posição, justa aposta, lado a lado. Já na aglutinação, é como se eu misturasse aí, tá? Dois elementos diferentes e eles se fundissem
e houvesse uma alteração, uma perda de alguma coisa. Acontece com planalto. Planalto, a palavra planalto é plano mais alto. Quando eu juntei plano mais alto, o O do plano desapareceu, tá? Então, ó, embora é muito interessante, porque embora não tem nada a ver, né? As pessoas nunca pensam nisso aqui, ó, em boa hora. Então, quer dizer, você está indo embora, está indo em boa hora. Você juntou aí, deu embora. Perdeu o H e o A do boa. Água ardente é água mais ardente, tá? Ah, Jussara, mas não perdeu nada. Perdeu sim. São dois As. Um A se juntou ao outro, né? Se fundiu aí. Sempre perde. Na aglutinação sempre perde. Olha, existem outros processos de formação de palavras, tá? A gente só vai dar uma passadinha neles aqui, ó. Hibridismo é quando a gente tem a presença de elementos vindos de outros idiomas. Nós temos muito isso aqui na língua portuguesa, tá? Olha o exemplo aqui, ó. Televisão. Tele vem do grego, visão vem do latim. Automóvel. Auto vem do grego, móvel vem do latim. É porque é muito comum. A origem da língua portuguesa é latina, principalmente latina, mas nós temos influência de outros idiomas também, como o grego, tá? Como o francês, e por aí vai. Mas principalmente o grego e o latim. Siglas. As siglas são criação de palavras a partir, né? Criação de palavras a partir de siglas. Olha só, as siglas, elas estão por aí o tempo inteiro, né? A gente às vezes lê e não sabe o significado daquela palavra. Então, assim, é importante a gente entender que as siglas, elas permeiam o nosso vocabulário, tá? Bom, os estrangeirismos. Estrangeirismo, que estrangeiro, né? Vem de estrangeiro. Os estrangeirismos são aquelas palavras que vão sendo incorporadas, usadas, e que, de repente, você já não consegue mais ficar sem elas. Mas elas são usadas, são palavras escritas como elas são usadas na outra língua. Só que a gente vai incorporando elas no nosso vocabulário, que a gente até esquece que elas não são palavras da língua portuguesa, né? São palavras estrangeiras, por isso que a gente chama de estrangeirismos. Alguns gramáticos, inclusive, né, os gramáticos mais tradicionais, aqueles gramáticos que prezam pela língua, pureza da língua, dizem que o excesso de estrangeirismo não é bom, né? Que o uso de estrangeirismo deveria ser algo mais restrito, né? Mas há também gramáticos não, que são a favor dos estrangeirismos, porque dizem que eles contribuem para manter a língua viva, né? Dinâmica e sempre aberta às novidades. Eu também concordo, eu acho que os estrangeirismos eles são bem-vindos. Óbvio que a gente não pode exagerar, principalmente na hora de escrevermos os nossos textos, quando a gente puder substituir algo, né, pelos estrangeirismos, quando não, vamos usar. Mas olha só que interessante, ó, delivery, download, olha, download, né? Todo mundo faz um download, ninguém faz outra coisa agora, principalmente. Tablet, pendrive, software, drive-thru, nossa, shop center. Ah, professora, não tem como substituir shop center, não. Tem centro comercial, centro comercial. Só que já pensou, vamos ao shopping? Não, vamos ao centro comercial. Quer dizer, as pessoas não se acostumariam mais. Então, esses estrangeirismos, eles já estão aqui na nossa língua e já são parte, né? Bom, só para a gente poder fixar, ó, para a gente não esquecer, quero que vocês anotem no caderno de vocês, isso aí, ó, composição. Temos composição de dois tipos, por justaposição, por aglutinação. Derivação. Temos derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e também imprópria.
tá? Guardem isso aí no caderninho de vocês, porque é importante, porque vocês vão receber posteriormente, né, atividades e vão precisar, tá? Dessas anotações. Bom, pessoal, por hoje é só. Ficaremos por aqui. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Eu espero que vocês tenham anotado as informações da aula de hoje e estudem para que vocês possam resolver as atividades do Google Formulário. Tá? Um abraço, até a próxima.